Fala, clube! Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você está assistindo esse episódio. Ouvindo. Uma boa noite, Graco. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer ao nosso patrocinador betcerto.net, que faz tudo isso acontecer, que mais uma vez está presente aqui e nos ajudando a ter esse Clubecast de responsa. Muito obrigado, Bet Certo. E sejam bem-vindos ao episódio 016. Tá chegando, hein, Graco? Tá chegando, é mais tá chegando um. o 017, hein? Aquele lá que vai ser especial, hein? Enquanto Que isso, surpresa. aqui no 016, hoje recebemos Augusto Laranja, a fera do tênis aqui da nossa região. E do beach tênis, pô. Muito bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer. Minha primeira vez num podcast. Primeira vez? Muito legal que seja aqui na cidade. Um podcast que valoriza os atletas aí, o pessoal de Rio Preto. E vamos que vamos. É legal até o que ele falou aí de ser da cidade, porque o Augusto também é um atleta que a gente sempre viu aí nas mídias da cidade, né? Sempre no TV E Tem, por ser da diário. cidade também. Exatamente. A gente cresceu com ele A crescendo. gente cresceu também, né? acompanhando junto e é muito bacana ter você aqui, Augusto. Exatamente. É muito legal o trabalho de vocês. Venho acompanhando um pouco, acompanhei de perto também o trabalho ali no torneio que teve ali de beach tênis. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostou da transmissão ali? Gostei, Foi legal? Foi demais. Foi a transmissão nível internacional. A gente vai falar mais pra frente daqui a pouco que ele que foi o homem do torneio, não, né? não deixou pra ninguém. Não deixou ali. pra ninguém. E, Augusto, bom, já que aqui é o seu primeiro podcast, é legal a gente deixar que o podcast é ali pra registrar um pouco da sua história, sobre o que você fez durante a sua carreira. Então começa contando pro nosso público quem que é o Augusto Laranja, como que ele começou no tênis, nascido em Rio Preto. Bom, eu comecei no tênis com 8 anos de idade. Foi um pouco por acaso, conheci através de um amigo, fui na casa dele, ele me mostrou a raquete e a partir daquele momento me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Cheguei em casa, falei para meus pais, pai, quero jogar tênis. Meu pai tinha aquela ideia de jogar futebol, né? Eu brincava. Como todo brasileiro, né? Como todo brasileiro, como todo pai, corintiano. Ele falou, não, vai que jogar tênis, você vai jogar futebol. Eu falei, não, eu quero jogar tênis. Ele falou, bom, então vamos ver onde você pode jogar. Na época, a gente tinha terreno no condomínio Dama e tinha um professor que dava aula lá, o Carneiro, e eles me levaram e eu comecei a fazer aula de tênis. Cara, a partir da primeira aula, gostei muito do esporte, até então ele fez parte da minha vida, até hoje em dia, né? Eu comecei a fazer aula com 8 anos, com 9 mais ou menos comecei a jogar os torneios internos, assim, nos clubes aqui de Rio Preto. Com 10 anos eu me federei, comecei a jogar os torneios da federação e desde os primeiros torneios já vi que eu levava um pouco de jeito, né? Eu gostava, era um esporte individual, sempre fui bem competitivo e fui gostando do esporte e me apaixonando também pela competição. Fui me destacando sempre desde a categoria de 10 anos a nível paulista, a nível brasileiro, fui jogando até que com 16 anos fiz meus primeiros pontos na ATP, foi aí que eu me profissionalizei. Comecei a jogar mais torneios profissionais e, enfim, fui seguindo. Não sei se eu continuo ou se... Eu vou pausar aqui para te fazer Tá. já algumas perguntas. Quando começou, era mais saibro, era quadra rápida, tinha essa distinção? Você sabia que você era melhor em uma ou em outra? Como que era nessa parte? É uma boa pergunta porque como eu comecei a jogar no condomínio tinha apenas quadra rápida, né? Então, minhas primeiras aulas, meu primeiro contato com a raquete foi na quadra rápida, né? E sempre que tinha os torneios em alguns outros clubes ou ia jogar um torneio federado, era mais torneios em saibro, né? Então, sempre que eu ia jogar no saibro, eu estranhava. A bola ainda não era muito rápida, mas mesmo assim já sentia a diferença do kick da bola, né, da estabilidade, né, na quadra rápida você não desliza praticamente, no saibro dava uma patinada, né, então no começo eu me sentia muito mais confortável em jogar na quadra rápida. Com o passar do tempo, né, comecei a treinar, depois disso eu fui treinar na Harmonia, né, o treinamento era feito 99% nas quadras de saibro, né? Só ia para a quadra dura quando era Isso com que idade, véspera. mais ou menos? Com 11 anos eu comecei a treinar na Harmonia. E aí já comecei a levar um pouquinho... Foi bem no comecinho mesmo. Bem então. no comecinho, né? Já via que
que estava me destacando nos torneios ali da federação, 10, 11 anos, e vi que precisava treinar um pouco mais, né? Naquela época tinha alguns amigos do condomínio que jogava, bastante gente jogava tênis ali na minha idade naquela época, e então era tipo, ia para a escola, voltava da escola, ia para a quadra e passava o tempo inteiro na quadra, mas jogando entre nós, né? Aí que eu vi que, opa, eu quero treinar um pouco mais, levar isso um pouco mais a sério, né? Então, ali no condomínio eu fazia aula, né? Tinha aula uma vez, 2 vezes na semana de 1 hora, o restante ficava na quadra jogando com quem aparecia. E ali com 11 anos mesmo decidi ir para a Harmonia, onde já tinha um treinamento que era um pouco mais puxado, 2 horas de quadra, um preparador físico. E ali eu já treinava cerca de 3 vezes na semana, mais ou menos, nesse ritmo, né? E o restante que dava ia para a quadra e jogava, porque eu ainda via encarava como uma brincadeira, né? Era a brincadeira que eu mais gostava de fazer, era jogar tênis, né? Então, e via, né? A evolução vai empolgando, os torneios, torneio queria ganhar de todo jeito, tinha amigos que jogavam, então essa fase foi bem legal. Só pra não perder, que eu vou montando a linha do tempo aqui na cabeça, que eu quero fazer uma outra pergunta pra ele. Nessa idade aí dos 11, que ano que era mais ou menos? Olha, tava com 11, era 2003 mais ou menos. 2003. Tá. E isso da quadra de saibro aí, até a questão você disse que ela é um pouco mais na questão ali de lesão, é mais isso mesmo, medo? Então, não é medo, é que pela cultura do tênis brasileiro, o tênis da América do Sul, é muito mais quadra de saibro, né? Então, você pega em condomínios, ainda tem quadra mais quadra rápida por conta da manutenção mesmo, né? Que é mais fácil. Que é mais fácil, né? Então, às vezes uma quadra de futsal vira quadra de tênis. Às vezes uma quadra vira e é isso. E aí não tem que, por exemplo, na quadra de saibro tem sempre, para uma quadra de saibro se manter boa, né? Em condições legais para estar jogando, não desviar, essas coisas, tem sempre que antes de jogar, arrumar a quadra, né? Varrer a linha, molhar, depois que acaba fazer a mesma coisa. Então, se o pessoal não tem esse capricho, né? Ou tem algum funcionário para fazer isso, a quadra acaba ficando numa condição não muito legal para a prática. Então, em condomínios, ainda o pessoal prefere para fazer a quadra rápida, porque não tem muito o que fazer. Ela tem o tempo de vida útil, entre aspas, ali dela, né? Depois que a quadra acaba ficando perdendo aquela camada, né, que é mais áspera, ela acaba ficando um pouco mais lisa, aí o pessoal tem que fazer uma manutenção, para uma reforma mesmo, e fora isso, no dia a dia não tem muito o que fazer. Mas, no geral, na América do Sul, aqui em clubes, né, essas coisas, academias, o pessoal é muito mais, 90%, eu acho, quadra de saibro. Né? E isso cria também um estilo dos jogadores, né? Os jogadores da América do Sul são jogadores que gostam mais das trocas de bola, são jogadores que gostam de jogar 1 passo, 2 passos mais atrás, girando a bola alta, né? E diferente um pouco da cultura dos Estados Unidos, né? Que você vê que tem muitos jogadores que gostam mais de pegar um pouco mais duro na bola, grandes sacadores, né? E por ter mais quadras rápidas também. Então isso vai moldando também os estilos dos jogadores, né? Então, não é que não dá para ter jogadores aqui no Brasil que gostem mais de quadra dura, que peguem mais duro, que joguem mais para frente chegando na rede. Dá para ter, mas por essa questão de ter muitas quadras de saibro aqui, acaba moldando o perfil desse tipo. E a gente acaba se sentindo mais confortável assim também, né? Então, hoje em dia eu gosto muito mais de jogar na quadra de saibro, por ter treinado, ter ficado muito mais na quadra de saibro. Um pouco diferente, o Thiago, eu sei que veio aqui, teve com vocês, ele gosta mais da quadra dura, né? Pelo perfil dele também, ele gosta muito de pegar a direita, o saque dele na quadra dura também machucava um pouco mais, né? Ele na quadra de saibro ele não incomodava tanto nesse perfil. Enfim, mas tem as exceções, como eu falei, mas hoje eu prefiro. E tem um pouquinho de ver o Guga também ganhando os Roland Garros aí e falar, nossa sem dúvida, senhora, com certeza. Vou ficar sujo de areia, mas vou levantar também o troféu. A gente viu, teve essa felicidade de ter o Guga aí ganhando 3 vezes o Roland Garros. Quando a gente era molequinho. Quando a gente era moleque, então acredito que o sonho da maioria dos brasileiros é estar lá, né? Que jogam tênis, é chegar lá onde ele chegou.
E quadra de grama? Só porque estamos nesse assunto de quadra. Eu ia jogar essa. Alguma? Aqui em Rio Preto, por exemplo? Não, aqui em Rio Preto não. No Brasil são poucas as quadras de grama que tem. Tem em alguns lugares que se a quadra de saibro eu falei que já tem que ter todo um cuidado, tem que ter um capricho, Sim, nossa, a quadra de grama ainda mais, né? Tem no Hotel do Frade, em Angra dos Reis, tem algumas quadras de grama, né? Que às vezes o pessoal precisa fazer uma pré-temporada para ir para grama, costuma ir para lá. Sei que em São José dos Campos também tem uma bela quadra de grama. São poucos lugares. Questão de tempo também, de ser um lugar mais frio ou mais úmido? Tem com alguma certeza coisa assim a nessa linha? condição climática interfere nisso também. Tem que ter um cuidado muito grande, tem que jogar com tênis apropriado, né? É muito, por exemplo... Ela é na mesma altura da grama de futebol ou é mais baixa? Eu não vou saber te falar, mas ela é bem baixinha, tá? Para o que é. Com certeza mais baixa que a grama do futebol. E tem que estar sempre naquela altura ali, né? Não dá para deixou crescer uma semana ali a grama. Sim. E você vai jogar, a bola já não vai quicar. Uhum. Ela já naturalmente, na medida certa, já é uma condição que ela quica mais baixo, né? Então você tem que jogar bem abaixadinho, ela já quica mais baixo e ela pega velocidade. Dependendo da maneira que você pega, ela ganha velocidade, né? Em slices, no saque, ela ganha velocidade. Já no top spin, ela perde velocidade. Então é bem diferente das condições que a gente está acostumado. Você já pegou algum torneio de grama? Eu nunca joguei torneio na grama, mas em 2019 ou 2020, eu fui com o Nathan, que era um outro garoto que treinava aqui em Rio Preto. Ele é baiano, mas passou uns 2 anos treinando aqui com a gente. E eu acompanhei ele no Wimbledon Juvenil, Roehampton e Nottingham, que são 3 torneios muito fortes ali que são jogados na grama. É o preparatório? São 2 torneios preparatórios para Wimbledon e o Wimbledon, né, que é o 3º torneio. Uhum. Essa gira bem legal na grama e eu tive a oportunidade de ir lá com ele. E bateu uma bola ou não? Bati, né? Eu queria pisar na grama de todo jeito. Bati, joguei, treinei com eles alguns dias lá. Foi bem legal. O Nathan teve a oportunidade de ir Wimbledon treinar com o Djokovic também, que foi campeão naquele ano também e estava do mundo. Então foi uma oportunidade sensacional. Ali que foi a foto que tem você e o Djoko, você na bike e ele ali? Foi lá essa foto, dando uma pedalada ali, tava Bruno Soares, Djoko, Mário Antite, só fera. E jogou uma resenha ou ficou tímido ali, quietinho? Não, ali naquela hora não, mas quando o Nathan treinou com o Djoko ali na quadra, rolou uma resenha assim, ele foi bem legal, bem receptivo, não é pra falar a verdade, eu não gosto muito, assim, de ver ele ganhar, porque eu torço muito pro Federer, né? Então, toda vez que ele tá jogando, eu torço contra. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores da história ali, se não for o melhor. É um ídolo também, não particular, mas no esporte. E né? Apesar de não gostar, às vezes, da postura dele na quadra, assim, do jeito das carinhas que ele faz, ele foi muito simpático com a gente, foi bem legal. No final, jogamos também um quadradinho. Joguei um quadradinho com ele, valendo o bundão, isso aí foi bem legal. E quem pagou? Eu perdi. Eu e os outros. Ele ganhou, e agora eu não lembro quem mais que deu bolada, mas foi uma experiência bem legal. Massa. Ô Augusto, nessa questão da quadra de grama, ela tem alguma possibilidade de às vezes a grama não tá muito legal ali, ter um relevinho, porque na quadra de saibro ali, ou na rápida, você consegue ver, né, se tem algum relevo, alguma coisa. Mas a de grama, às vezes, pode ficar que seja escondido e pode ser que atrapalhe, né? Tem. A questão da quadra de grama, por exemplo, você pega nos torneios como o Wimbledon ou os outros torneios ali, nas primeiras rodadas a grama tá um tapetinho, né? Tá bem... praticamente não tem onde que cai errado, né? Porque eles acabaram de cortar a grama, né? Então, eles prezam muito para você não jogar raquete, né? Essas coisas eles sempre falam antes do aviso, não jogar raquete, porque pode justamente afundar, fazer um buraco ali na grama e depois você vai ter que jogar na quadra, vai ter um buraco ali. Então, qualquer quicada de raquete, essas coisas ali, eles são bem rígidos, né, em advertências, essas coisas para não fazer, né? Se o jogador bater a raquete até destruir, como muitos fazem, às vezes na quadra dura, na quadra de saibro, e depois não acontece nada, ali na grama você vai estar destruindo. E também o próprio uso dela ali contínuo durante 1 semana, 2 semanas de torneio, como é o Wimbledon, acaba desgastando muito a quadra, né? Então, se você vê a quadra no final do torneio, ali na final,
a linha de base ali de fundo e 1 metro para frente, que é onde os jogadores mais ficam hoje em dia, né? Fica muito desgastada. Então, jogar com bolas profundas pelo centro também, às vezes, é uma boa estratégia nas rodadas ali, a partir da segunda semana de Wimbledon, é uma boa jogada, porque, com certeza, se você encaixar uma bola 1 metro da linha ali, meio metro da linha, próximo ao centro, com certeza essa bola vai desviar. Porque ela vai desviar, porque ela chega a ficar quase na terra, assim, vamos dizer. É uma grama bem desgastada. Então, você vê pela coloração, o resto da quadra tá verdinha e ali essa parte já tá queimada, exatamente. Eu vi uma foto que mostra, tipo, Wimbledon há 30 anos atrás, há 20, há 10 e agora. E, tipo, a movimentação dos jogadores como era pela grama. Então, na final, muito. Assim, era muito no quadrado do saque ali. E depois vai vindo para trás até hoje, que é tipo... Para trás da linha até. Exatamente. Se você pegar ali 15 anos atrás, 20 anos atrás, o pessoal usava muito saque e voleio, então você via a quadra desgastada em forma geral, assim, a parte da rede assim, tinha muito desgaste. Hoje em dia você vê a parte lá da rede, o T, né, o quadradinho, quase não tem desgaste. Né? O pessoal joga muito mais na linha de base e vai para a rede na hora de definição mesmo, mas não tem quase jogadores que ficam o tempo inteiro sacando e voleando como tinha antigamente. E isso muda, dá para perceber bastante ao longo do tempo como mudou a maneira de jogar pela quadra de Wimbledon ali também. Sim. Você tá manjado mesmo, hein? Eu tô falando, tá entendendo, Não, o homem tá jogando. Roda no meio dele, viu, Augusto? Não, calma. Deixa uns 2, 3 aninhos aí eu posso perder de 6-0 passando vergonha menos. Legal demais. Voltando ali pra quando tinha 11 anos, para o começo dos torneios e tal... quando você chegava ali no Natal, as tias perguntavam, o que você quer ser? Você já falava tenista ou ainda tinha um advogado, tinha um médico? Já falava, cara. Eu não lembro de ter falado alguma outra profissão na minha vida. Acho que desde quando eu comecei a entender que quando chegasse ali com 18, 19, 20 anos eu teria que ter uma profissão, acho que eu sempre falei. Então, a partir dos 10, 11 anos, todo mundo que perguntava, o que você quer ser quando crescer? Quero ser tenista, jogador de tênis. Da hora. Sempre tive essa convicção. E tinha, assim, lógico, o Guga, mas tinham outros, assim, que você se espelhava, que você via, ou de fora, ou aqui até mesmo brasileiros. Aqui da região, que você, por disputar muito torneio, via os caras jogando e falava, putz, esse cara joga demais, quero chegar mais cedo ou ficar até mais tarde pra ver ele. Então, eu sempre tive o Guga como ídolo, né, por estar vendo ele o tempo inteiro na TV e ver tudo que ele alcançou. Mas o Thiago foi meu espelho. Eu, por ter essa referência de perto, né, muitas vezes eu estava ali com ele, estava ali do lado da quadra e podia ver de perto. É diferente, né? Você vê na TV e vê o cara ali de perto, com certeza. Quando ele estava aqui em Rio Preto, eu sempre tentava assistir, tentava ver. Aí, a partir dos meus 14, 15 anos, comecei a fazer alguns treinos com ele, né? Quando ele estava aqui, eu tinha a chance de bater bola, né? Depois, a partir, acho que dos 16, 17, a gente sempre estava indo junto para jogos abertos, essas coisas, fazendo parte. Depois, acredito que a partir dos meus 18 anos, o Thiago voltou de vez para Rio Preto definitivo, 17, 18 anos. E aí eu treinava com ele no dia a dia também. Ele como professor ou não, ele como jogador, como atleta. A gente jogando, treinando juntos, né? E depois começamos a viajar juntos também, eu para os mesmos torneios. Viajei, peguei uma boa parte ali. Ele lesionou, machucou também, ele teve que jogar alguns futures, a gente viajava junto. Depois ele começou a jogar os Challengers novamente, né? E eu tinha a oportunidade de ir para os Challengers, jogava os qualis de simples e já consegui assinar a dupla com ele, né? Pela legal. Soma do ranking dele, que estava muito bom na época, estava 100 e pouquinho, e o meu na dupla, que estava legal também, a gente conseguia entrar em alguns torneios, então foi legal. Os últimos torneios ali da carreira dele, a gente conseguiu jogar bastante dupla juntos, foi legal para mim também, muito importante. A gente tem que puxar essa dupla parte. Pertence, cara. É isso que eu tinha ido olhar agora aqui no celular, eu fui puxar meio que o ano ali, a hora que ele tava, o Laranja, ele tava crescendo, tava acabando o auge ali do Thiago. O Thiago tava parando. Ele parou cedo, né? Na verdade, ele cansou também, é desgastante, né? Uma vida muito tempo fora, o tempo inteiro você vivendo aquilo ali o tempo inteiro. O Thiago sempre foi um cara muito intenso, então ele podia
Hoje ele virou Ironman, né? Então tá Sim. com o físico, se bobear, melhor do que ele tava. Ele falou que treina mais do que antigamente. Treina mais do que ele antigamente. Então, ele, se a cabeça ainda tivesse tranquila, ele podia ter jogado. Tá jogando, bobear até agora, né? Você vê muitos jogadores chegando nos 40, como ele tá agora, jogando em alto nível. Federer, enfim. Mas ele decidiu parar e eu acabei pegando o finalzinho da carreira dele. Legal. Pude compartilhar a quadra ali com ele mais um pouco. Já que ele falou que o Federer é o preferido dele, um dos preferidos dele ali, e quando rolou Thiago versus Federer, você torceu pra quem? Cara, aí tive que torcer pro Thiago. Aí não tem jeito, é 0,17, né? Aí é 0,17, tem que torcer pro Thiago, mas legal demais, né? Ver que o Thiago teve a oportunidade de chegar nesse nível, jogar contra esses caras, é um feito muito grande aí pra cidade, para o Brasil, né? Total. Bom, voltando aí então aos torneios, aqui você disputava bastante harmonia, palestra. Palestra tinha já essa cultura de trazer alguns futures, era na harmonia? Como que era essa parte de começar a caminhar da ATP? Então, ali quando tinha torneios paulistas, meu primeiro torneio paulista foi no Palestra, né? Tinha bastante torneios por lá. Depois essa parte de torneios profissionais, quem começou a puxar foi a Harmonia, começou a trazer Copa Davis, depois trouxe Future, chegou a trazer Challenger, o Monte Líbano veio atrás, também trouxe alguns Futures. O Palestra fez um Future, se eu não me engano. Eu tenho certeza, não, eu acho que ele fez apenas esse. E eu pude jogar. Esses torneios foram bem importantes, né? Na minha época de transição ali, né, do juvenil para o profissional, tinha muitos torneios no Brasil. Foi uma época bem legal. Né? Na época eu estava com 16 anos, tinha cerca de 30 torneios, 30 futures no Brasil. Então, isso ajudava demais essa parte da transição profissional. Hoje em dia, se você for ver, não chega a ter 5 por ano, né, que torna... Você tem uma ideia do porquê rola isso? De ter... falta de interesse das pessoas, do público, e aí falta patrocínio? Não ter um cara muito grande como era o Guga e que puxava essa mídia Brasil? Acredito que essa falta de referência, né, de ter um jogador muito top a nível nacional, tem um certo impacto, apesar de na dupla a gente tá com vários anos ali, muitos bons duplistas. A Bia Haddad agora no feminino também entrou top 30, né? Tá jogando um belo tênis, mas eu acredito que essa referência masculina também, querendo ou não, né, não devia ser assim, mas dá uma impactada. A Bia lutou um monte para passar na TV, né? Exato. E quando passou, infelizmente ela perdeu. Mas, pô, é difícil. Pra achar ela ali era Star Plus sofrendo. Só. Mas tem esse impacto. Eu acho que essa falta de interesse dos patrocinadores. Eu acho que eles já testaram, alguns testaram, não viram muito retorno, né? Querendo ou não, é difícil, né? É bastante dinheiro que tem que disponibilizar. Né? Se não tiver muito apoio ali da CBT, né? De patrocínios que vêm atrás da CBT, é difícil para o clube, para os clubes, né, que vinham fazendo, conseguir trazer o tanto de patrocínio que precisa para estar realizando os torneios. Né? E aí, se os patrocinadores acabam vendo que não dá um retorno esperado, acaba optando para investir em outro lugar. Você acha que isso até mesmo é o que aconteceu na região também, da gente não ter mais torneio aqui? Por conta, a gente também tinha espelhos, tinha o Thiago, tinha você, e aí agora... Eu acredito que sim. Acredito que sempre que tem tenistas jogando em casa, bons tenistas, tem muita gente de olho ali no esporte e dispostos a estar investindo, a estar trazendo esse tipo de evento. Eu acho que depois que acabou, né, saiu o Thiago, agora eu acabei de sair, o Matheus também hoje não está treinando, o Matheus Alves não está treinando aqui em Rio Preto. Eu acho que a cidade também dá uma esfriada, né, em relação ao tênis, né? Tá um pouquinho carente assim de jogadores jogando o circuito profissional mesmo. Na entrevista do Thiago, ele pontuou pra gente que tava trazendo, que ia rolar um brasileiro, ele quer também trazer alguns torneios pra cá, então também acho que como ele foi um expoente, assim, ele tem essa figura de conseguir puxar toda essa questão da confederação de tênis, olhar com mais carinho por conta dele já ter jogado na Davis, por exemplo. Eu acho que cabe também esse networking, essa
Com certeza. O Thiago já teve esse torneio brasileiro. Eles realizaram até no Palestra. O Thiago, como começou no Palestra, tem um carinho muito grande lá pelo clube. E quer estar trazendo mais eventos para lá, para a cidade. Então, o Thiago é uma pessoa que hoje tem o centro de treinamento junto com o Edivaldo. E eu acredito que sim, que eles vão tentar acender essa chama aí de novo, né, que está carente, né? Fazia bastante tempo que não tinha torneio brasileiro aqui em Rio Preto e eles já trouxeram para cá. Vamos ver se os próximos passos aí, se futuramente consegue trazer torneios profissionais. Eu vi que eles vão fazer um outro torneio aberto agora, né, com premiação em dinheiro, né, que nem isso estava tendo em Rio Preto ultimamente, né? Esses torneios de grana que a gente chama foram muito importantes para a minha carreira, né? Como era muito difícil conseguir patrocínios, esses torneios eram o que financiava praticamente minha carreira, então eu montava um calendário baseado ao que eu conseguia ter de dinheiro no momento, né? Tudo que eu ganhava eu investia na minha carreira. E aí muitas vezes eu deixava de jogar o circuito profissional porque acabava a grana, literalmente isso. Aí jogava esses torneios de grana, que são realizados de finais de semana. Tem muito no Brasil. Aqui na região tinha bastante também. E Você chegou a fazer uma listagem, assim, Fiz, alguma coisa nessa linha, tipo um site? Ele tá por dentro, ele estudou. Eu tô falando. Ele tá preparado. Eu cheguei até a fazer na época porque era uma coisa que eu tava tentando resolver um problema que eu tinha na época, né? Então, o site era torneiodegrana.com.br, fiz o Instagram também, @torneiodegrana, que era justamente isso, né? Era uma ferramenta para os jogadores encontrarem os torneios de grana que iam ter, porque muitos deles não ficavam sabendo. Eu ficava sabendo de todos, porque eu estava sempre jogando. Então, os organizadores vinham até mim e me mandavam pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Falavam, Laranja, vai ter esse torneio aqui. Só que, o que acontecia? Eles mandavam o cartaz para os jogadores, eles pediam para os jogadores ajudar eles a divulgarem, mas eu recebia o cartaz de um torneio, que valia R$5.000 a premiação. Era sábado e domingo, eu ia lá e jogar o torneio. Aí eles me falavam, não tem ninguém no meu torneio, pelo amor de Deus, estou dando tanto. Os caras pagavam bem, muitos torneios pagavam bem, às vezes pagavam para outras categorias também dinheiro. Eles só não estou conseguindo levar ninguém profissional, não tenho contato. E aí eu até chamava alguns jogadores, mas eu sabia que eu estava chamando jogadores para concorrer comigo e eu precisava desses R$5.000 que eu ia lá, entendeu? Então, não era interessante para mim, como jogador, falar para outros jogadores. Então, era isso que acontecia. Quem sabia dos torneios não falava para ninguém. Né? Então, e tinha jogadores que queriam saber do torneio, ia lá, perguntava para outros jogadores, que não estou sabendo de torneio nenhum. Não, ninguém queria falar para ninguém. Então, tinha esse problema. Os jogadores queriam saber dos torneios e não eram todos que ficavam sabendo. Os organizadores... Por jogar bastante, chegava até você. Por jogar bastante, todo mundo sabia que eu estava jogando, via que eu estava jogando, então todos chegavam em mim praticamente. De qualquer lugar do Brasil. Chegava torneio lá do Nordeste, os caras me mandavam, porque sabiam que eu estava jogando, um passava pro outro, pedia meu contato, achava meu Instagram. Isso chama público, né? Pegar um cara que tá em ATP, tá jogando Challenger. Esses torneios, muitas vezes, dá mais público do que Futures, por isso, né? Então, às vezes, para um organizador, eles até preferem fazer esse tipo de torneio, porque são 2 dias de torneio, eles não têm tanto gasto e conseguem trazer bons jogadores, né? Mas, voltando ali ao assunto do site, do Instagram Torneio de Grana, aí e tinha isso também, que os organizadores também não conseguiam chegar nos jogadores. Aí eu fiz o site, eu cobrava uma taxa para eles divulgarem no meu site e no Instagram. E aí todo mundo ficava sabendo, né? O pessoal seguia lá o Instagram, seguia o site, acompanhava, tinha todas as informações do torneio, onde que seria, como que seria. Já se cadastrava por lá, pagava uma taxa. Por lá, pagava uma taxa, divulgava, todo mundo ficava feliz. Eu ganhava, eles ganhavam, todo mundo ficava sabendo dos torneios, então foi bem legal. Foi uma solução de problema ali bem bacana para a época. Sim, e diferente, né? Em vez de colocar no bolso o torneio e falar, não, esse aqui eu vou levar e vou, vamos todo mundo disputar e o melhor leva mesmo. Exato, foi... E quando você continuou jogando quando estava com o site ou não? Eu continuei jogando, seguia jogando ali. O site foi feito por volta de 2015, mais ou menos, eu acredito. E eu segui jogando. O site seguiu ativo até mais ou menos
uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu não estava conseguindo mais dar conta de conciliar tudo que eu estava fazendo ao mesmo tempo, né? E aí eu desativei ele. Perfeito. E agora entrando mais na parte do tênis profissional. Já passou aqui pra gente essa parte do dinheiro, uma grande dificuldade. Quais outras dificuldades eram que você tinha por conta para chegar no objetivo, profissionalizar o sonho de infância? Eu acredito que o que pegou muito, essa parte financeira pegou bastante na minha carreira, pelo seguinte fato, né, ao longo do tempo, os torneios no Brasil foram ficando cada vez mais escassos, né? Quase não tinha mais torneios. Então, as viagens eram praticamente sempre internacionais, né? Você tinha que sair para jogar, né? Não venho de uma família pobre, nada disso, mas é caro, é pesado, né? E desde um momento ali dos 18 anos mais ou menos, eu decidi que eu me cobrava muito, né? Sempre fui um cara que me cobrou muito, me preocupava muito, né, com essa questão. Então eu falei, se eu quero jogar, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou manter estudando, fazer uma faculdade aqui à distância e eu não vou depender mais do dinheiro dos meus pais, né? Porque até quando eu vou ficar pedindo grana para viajar... Não passou pela cabeça, tipo, a facu nos Estados Unidos para jogar lá nos colleges? Passou bastante. Ali na hora que eu estava nessa fase de transição, 17, 18 anos, vinha muita proposta, né? Já tinha pontos na ATP, eu acabei jogando juvenil também no meu último ano de 18 só para tentar jogar os Grand Slams. Então veio muita proposta, balancei bastante, foi uma época com muita dúvida na cabeça até eu tomar a decisão mesmo que eu não ia. Mas nessa época ainda tinha bastante torneios no Brasil. E isso pesou a favor de eu tomar a decisão de jogar. Falei, não, dá para jogar. Se fosse numa situação como hoje, eu pensaria talvez diferente, né? Porque eu ia falar, poxa, tô saindo aqui com 18 anos, não tenho tanta grana para viajar, vou ter que ralar, sendo que se você vai para uma boa faculdade lá nos Estados Unidos, você consegue manter seu nível, você volta com um diploma e com 21, 22 anos você volta de lá formado, né, com uma baita bagagem. Muitas vezes você melhorou o teu tênis e muitas vezes, se você vai muito bem lá, você até fecha alguns acordos com a faculdade que eles até financiam a boa parte da tua carreira ali. Você sai jogando no circuito com grana, né? Então, hoje, no cenário atual, eu pensaria mais e eu acho que eu penderia para esse lado de ir para a faculdade dos Estados Unidos. Lá atrás, eu decidi tentar o profissional direto. Não me arrependo, mas podia ter sido um caminho que às vezes podia ter dado certo. Pode ser que não, né? Mas foi a opção que eu Tem que arriscar, acabei né? Não tomando. adianta. Tem que arriscar. Tá vivendo ali, né? Exatamente. Ou esquerda ou direita, vai um dos dois. Aí eu fui fazer uma faculdade, comecei a fazer a faculdade de administração à distância e fui seguindo enquanto eu jogava. Foi uma escolha muito legal também, porque o tempo passa igual e voou, na verdade, ali. Eu terminei essa faculdade, depois já emendei uma de educação física, fiz a de educação física também, nem vi passar, estudei ali, fiz 9 anos de faculdade e não vi enquanto eu jogava, então isso aí foi bem importante eu ter feito. Recomendo para quem tá jogando, que decidiu tomar essa opção. A gente, nos torneios, a rotina é dura e tal, mas enquanto tá jogando nos torneios, tem bastante tempo livre, né, que às vezes a gente gasta não fazendo nada, então dá para tirar 1 horinha, 2 horinhas por dia ali para ir fazendo alguma coisa produtiva. Mas o ponto que pegou, acredito que foi essa parte da grana financeira, justamente por não conseguir jogar o calendário que eu precisava jogar, assim, né? Muitas vezes eu quebrava o calendário, jogava um mês de torneios, viajava, jogava um mês e meio, voltava porque acabava a grana. Aí ia para os torneios de granas, aí passava um mês jogando torneio de granas, sendo que eu tinha que estar jogando no circuito, às vezes treinava a semana inteira, não descansava, ia jogar torneio de grana, já voltava. Então quebrava muito essa programação, ficava oscilando, não fazia nenhuma coisa nem outra. Podia ter tentado outras alternativas, né? Passar mais tempo na Europa, jogando interclubes, torneio de grana por lá, que eu optei por não fazer, como tinha muitos desses torneios aqui, eu optei por fazer esse caminho. Hoje eu me arrependo de não ter jogado esses e não ter tentado essa estratégia também,
né, de ter feito as coisas por lá, poderia ter tentado outras alternativas, ter feito diferente. Mas o que eu acho que mais pesa nisso é que, por estar sempre contado assim, a grana e os torneios que eu conseguia jogar, na maioria das vezes eu não conseguia levar treinador junto. Então isso eu acho que foi uma das partes que mais pesou nesse processo de evolução durante os torneios mesmo, né? Você tá com uma pessoa de fora. Sozinho. É você e você. Né? É um esporte muito solitário, né? Muitas vezes viajando para o outro lado do mundo, só você. Né? Lógico, a gente tem amigos do mundo inteiro, faz amigos no torneio, mas é diferente, né? De, às vezes numa derrota, vem alguém do teu lado ali e dá uma conversa, dá uma conversada. Essa pessoa te dá uma acalmada, te mostra algumas coisas que você não está vendo, te mostra uns pontos positivos que é difícil, né? Hoje em dia, muitos dos torneios ainda já são transmitidos, né? Tem a câmera ali, o treinador consegue ver de casa, mas naquela época, nos torneios que eu jogava ali, a maioria era Future, alguns Challengers, ainda não tinha. Então não dá nem para ter um feedback do teu treinador e falar, cara, não, você está fazendo isso aqui, ó, você podia ter feito diferente. Nessa hora aqui, você optou por isso. Era você se cobrando e tentando lembrar o que rolou. Se cobrando, tentando lembrar o que rolou. E muitas vezes a nossa percepção de dentro da quadra não é a mesma que uma pessoa está vendo de fora. Às vezes quem está vendo de fora está vendo uma coisa muito clara que às vezes você não consegue enxergar ali. Então, hoje eu vejo que é muito importante essa parte de ter um treinador ali. E eu acho que fez falta. Na minha carreira fez falta, podia ter dado uma ajuda, podia ter feito um pouquinho a diferença ali nessa questão de manter evoluindo como precisava para chegar onde eu queria ter chegado. Augusto, e nessa de você tá sempre sozinho e tudo mais, já emendo, qual que foi a sua melhor vitória que você falou, cara, essa foi eu mesmo, e qual que foi a derrota mais dolorosa também da sua carreira? Olha, eu tive uma vitória sobre o André Guem em um Future, que André Guem hoje comentarista, jogou muito bem em tênis também, já foi, se não me engano, 1 ou 2 do Brasil. Essa vitória foi bastante importante assim, para mim, em termos de confiança, em termos de sentir que eu estava bem. A chave foi no início? Foi numas quartas de final de Future. Já no finalzinho. Foi bem legal. Uma derrota que me doeu muito, cara, foi no Aberto de São Paulo. O Thiago estava junto nesse torneio também. Era um Challenger. Eu perdi alguns match points, 2 ou 3 match points, para fazer quartas de final num Challenger. Era um Challenger grande, se não me engano o Thiago ganhou esse ano aí, foi um ano que ele ganhou esse Challenger, depois ele ganhou no México também em seguida e ele voltou para top 100. E foi a primeira vez que eu tinha passado um quali de Challenger, ganhei rodada na chave principal, depois peguei um eslovaco, Josef Kowalik, era para fazer quarto, se não me engano era 100 mil, 125 mil esse Challenger, torneio grande, e eu acabei fazendo 6-4 no tie-break do terceiro set e depois ele virou, cara. Assim, questão de minutos, tava ali para ganhar e já me vendo ali na rodada seguinte. Perdeu um pouco da concentração, você fala? Eu acredito que sim. Ele teve os méritos dele, jogou muito bem também nesses pontos, mas foi muito rápido ali na hora que eu vi, tava, É doloroso porque você tava com a vitória na mão, né? Doloroso porque eu tava com a vitória na mão, era um resultado que eu nunca tinha feito, que eu podia ter feito ali e com certeza também ia dar uma ajuda no meu ranking, esses pontos eram importantes ali no ano, era virada do ano, né? Era um torneio que era jogado sempre na virada do ano, entre Réveillon ali, logo depois do Natal, e doeu por ser um torneio grande e ter perdido match points ali, sendo que eu podia ter ganho. Entrou muito mais na derrota do que na vitória. Conta mais da vitória também. Como foi? Foi mais rápida, né? Ganhei do cara, ele foi tal, que beleza. É que doeu mesmo, acho que essa derrota doeu. Doeu, cara. É uma derrota, sempre que tem aquela frase, né? Sempre quem apanha vai lembrar, nunca esquece. E acho que foi por isso. Né? Mas eu falo da vitória sobre o André Guem, que é um cara que também sempre vi muito, né? É um cara que eu tenho como referência ali no esporte, é um cara que chegou como se eu tivesse, por exemplo, comparado a ganhar, por exemplo, do Thiago. Né? Era uma vitória que eu ia lembrar. É um cara que estava sempre junto ali também nesses últimos torneios, junto comigo, com o Thiago. Então, tenho certeza que é uma das que me marcou bastante. E quanto que foi o jogo? Ali, o jogo foi 6-4, 6-4, acredito.
ou 7664. Apertadíssimo. Apertado. Mais não tem gostoso. jeito, mas foi gostoso, foi muito bom. Já que ele foi ganhar do Thiago, você já ganhou do Thiago uma vez, já mesmo brincando? Não, em treino eu já fiz o Thiago quebrar raquete algumas vezes. Mas em jogo, eu acho que a gente jogou uma vez só em torneio que não era oficial, torneio aberto, que foi no palestra uma vez, um torneio de grana, alguma coisa assim. Mas acabei perdendo. Mas em treino ali, algumas vezes, quando ele não estava num bom dia, dava para tirar um setinho. Uma dúvida que eu tenho particular, tipo, voltando um De pouco... atleta. De atleta. Não, nada a ver. De moleque mesmo. Porque eu estudei na mesma escola que você e o Bruno, e aí via vocês disputando e chegando em final e disputando sempre. E sei que vocês, não sei agora, mas eram amigos. E aí existia uma rivalidade entre vocês? Não? Como que era essa parte assim, de sempre pegar, era dois rio-pretenses? Sim, tinha uma rivalidade sadia na época, né? Acho que o Bruno começou a jogar tênis comigo, foi um desses que eu falei ali no início, que a gente saía da escola, ia para o condomínio e já jogava. Ele morava ali no Dama também. Ele começou a jogar tênis por causa de mim, de um outro garoto lá do condomínio. A gente já jogava, tinha 9 anos na época. E um dia a gente foi jogar futebol, saímos da quadra de tênis, fomos jogar futebol. Por coincidência, encontramos ele jogando futebol sozinho, que ele tinha acabado de mudar ali para o condomínio. E brincamos ali com ele. Depois, eu lembro até hoje, foi eu e o Renan, que era esse outro amigo nosso, na casa dele, pedi para a mãe dele deixar ele começar a jogar tênis. E aí ela deixou, a gente começou a jogar, o Bruno evoluiu muito rápido também, em pouco tempo já estava jogando no nosso nível. E a gente não saía da quadra, né? Dos 9 anos até os 14, 15 anos mais ou menos, a gente estava junto praticamente todo dia, saía da escola, ia para a quadra jogar ou treinar, a gente ficava no Harmonia ali, o Bruno começou a treinar na Harmonia depois com a gente, então tava o tempo inteiro junto. Depois eu estudava junto, passava o dia inteiro junto, jogando os meus torneios, então teve uma rivalidade na época, né? Joguei muitas vezes contra o Bruno, desde os torneizinhos internos aqui na cidade até federação, confederação, nível profissional. A gente foi passando por todas as etapas praticamente juntos e foi bem legal, foi uma época muito boa. Tenho certeza que eu evoluí muito por conta dele, por conta dessa rivalidade, entre aspas. Ele também evoluiu muito. Um queria ganhar do outro, não queria perder nem a pau, né? Então, foi bem legal. Até que ele chegou naquela época da transição, ele acabou optando por fazer o tênis universitário nos Estados Unidos. Foi para lá, fez uma bela faculdade, né? Voltou jogando um belo tênis também, jogou alguns torneios depois, mas optou por seguir ali os negócios da família, né? E tá muito bem encaminhado. Massa. E seguimos amigos até hoje. Inclusive, sábado é casamento dele e tô indo para São Paulo. Lá. E, Augusto, assim, já que estamos falando de rivalidade, qual que foi o seu maior carrasco nas quadras, assim, que vocês jogaram mais de uma vez e... Olha, eu vou citar um cara que também que eu admiro muito, que é o Nicolas Santos. É um cara muito batalhador também, teve nessa correria ali junto comigo por muitos anos, é um pouco mais velho. O Nicolas, se eu não me engano, hoje tem 34 mais ou menos, eu tô com 30, mas é o cara que eu, sem dúvidas, que eu mais enfrentei, né? É um cara que estava na mesma pegada que eu, na mesma luta, também lutando por dinheiro para estar conseguindo jogar os torneios atrás de sonho. Então, cruzava com eles nos torneios profissionais, cruzava com ele quase todo final de semana nos torneios de grana, né? Com certeza, eu joguei com ele mais de 30 vezes, e é um cara que mais me deu trabalho ali. Era pegado, né? Era pegado. Então, quase todo final de semana a gente estava ali jogando um contra o outro. Mas, enfim... Ele é de onde? O Nicolas, ele é nascido em Adamantina. Hoje ele mora em São Carlos, trabalha como treinador lá, na academia. Mas treinou em alguns lugares do Brasil, mas ele é de Adamantina. Massa. Acho que agora, para pegar e passar um pouquinho do tênis, só
entender, na parte dos Futures e dos Challengers, qual foi o seu maior rank e essa parte também do simples para dupla? Como que é a cabeça do tenista de, é um esporte individual? Não, agora vai ser coletivo, por mais que seja só mais uma pessoa. Tá, meu melhor ranking simples foi 590, 580 e pouquinho alguma coisa, e em duplas 325 mais ou menos. Tive o melhor ranking na dupla, né, pelo fato de eu conseguir jogar mais chaves principais ali na época do Thiago, ali em duplas também. Então eu assinava os qualis de simples, tentava passar os qualis, mas entrava na chave de dupla. A gente chegou até a fazer final de challenge juntos, várias semis, enfim. Isso ajudou bastante o meu ranking. A minha prioridade sempre foi a simples, né? A maioria das pessoas ali foca na simples e normalmente joga a dupla como um complemento ali para dar premiação principalmente e melhorar também algumas coisas do jogo, né? Esse jogo de vir mais para frente, volear, chegar mais na rede também é importante, mas a maioria dos tenistas hoje do Brasil começa focado muito na simples, né? E aí acontece duas coisas, ou o ranking de dupla vai subindo a um ponto que você começa a entrar em torneios maiores nas duplas, né? E aí você falou, opa, priorizo aqui, ou eu foco na simples e vou jogando as duplas quando dá, ou define que vai para as duplas mesmo e pronto, ponto, acabou, não, vou tentar a dupla e acontece isso. Alguns torneios aconteceu isso, alguns torneios eu não consegui entrar na chave de simples, mas entrava na dupla em challengers e preferia jogar um torneio maior na dupla, aconteceu isso em algumas ocasiões. Mas meu foco principal sempre foi a simples e estava tentando sempre tá subindo o ranking de simples. E a dupla, se subisse, bom também. E como que é assim, a questão da dupla, você entrosar com a sua dupla? Isso é um ponto importante, né? A dupla, você não precisa ter uma dupla fixa, apesar disso ser bem importante, né? Se você tem um parceiro que está jogando direto com ele, o entrosamento é o momento antes do torneio muito. Que você decide quem vai ser sua dupla? Nos torneios maiores, assim, ATP, você tem que fazer a inscrição já alguns dias antes. Não sei exatamente como que está funcionando hoje, mas normalmente fecha 2 semanas antes a inscrição. E em ATP você tem que estar inscrito já. Nos Challengers você assina na hora, você tem que fazer o sign-in, né, um dia antes de começar o torneio. E você pode escolher sua dupla. E a dupla, ela tem um corte, né? As chaves são sempre fechadas. A chave de dupla entra 12 jogadores diretos, se eu não me engano, mais os wildcards, ou 13 mais 3 wildcards que fecham 16 duplas. E a somatória do ranking, né? Você soma o ranking dos 2 jogadores. Nos challengers ainda é assim, soma o melhor ranking, não precisa ser necessariamente o ranking de dupla. Então pode somar o ranking de simples, se é o seu melhor ranking, com o melhor ranking do seu parceiro. A somatória mais baixa dá o cabeça 1, cabeça 2, cabeça 3. Então, entre os 13 melhores ranqueados, né? Somando os 2 jogadores. Vai na transição agora? Mais 2 perguntinhas ali no tênis. Tem Vai, ideia jogador. de quantos países você visitou? Precisaria parar para contar, mas em torno de 25 países, mais ou menos. Jogando tênis, por aí. Massa. E como que foi para pensar em parar, assim? Quando você falou, agora o corpo já não quer mais tanto, a mente já não quer mais tanto. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2015, eu fui na virada do ano de 2014 para 2015, se eu não me engano. Me chamou na véspera de Natal, à noite, às 10 da noite ali, me mandaram uma mensagem. Augusto, recebi seu contato através do Nicolas, que é esse garoto que eu falei. Ele me indicou para você, meu filho treina nos Estados Unidos e ele está de férias aqui em Campo Grande. Era um cara que virou um grande amigo meu. Ele falou, você não quer vir aqui para passar uns dias treinando com ele? Aí eu falei, mas quando que seria? Aí ele falou, agora, depois do Natal, dia 26, ficar até começo de janeiro. E eu estava indo, no dia 26, eu estava indo para o Guarujá com a minha família.
era uma época do ano que eu sempre aguardava muito, né? Porque passava muito tempo viajando. E aí eu ia com eles para lá e gostava demais de estar esse tempo com eles, né? Ficava praticamente o tempo inteiro longe deles. E aí eu falei, caramba, eu tô indo de férias agora, não tem como a gente ver alguma coisa, eu ficar, sei lá, 2 dias aí, depois numa outra oportunidade a gente tenta ver se dá certo de eu ficar mais tempo. Ele falou, não, vem para cá 2 dias então e a gente se conhece. E foi uma coisa bem legal que aconteceu. Eu fui para lá, passei esses 2 dias com ele, família sensacional, moleque muito legal, pai apaixonadaço pelo tênis, mais do que eu até. E foi muito bacana. Passei esses 2 dias com eles lá e depois voltei, fui lá, encontrei minha família, fui pro Guarujá, já estavam lá. E aí depois disso ele me ligou e falou, Augusto, você não quer passar um mês lá com ele, com o Gui? E aí nos Estados Unidos, né, ele estava treinando lá, aí ele falou, a gente vê um esquema para você treinar um período na academia também. Ele treinava na academia do Guilherme Canhas, que foi 8 do mundo, argentino, jogou demais, jogou ganhando Federer, ganhando todo mundo. E aí a gente vê um esquema para você treinar, um turno na academia e um turno eu quero que você treine ele. Um garoto treinava 2 turnos lá, mas ele queria que um turno ele treinasse comigo. Na época eu não era treinador ainda, nunca tinha treinado ninguém. Mas eu não sabia o que eu ia jogar no começo do ano ainda, né? Mas tinha uma sequência de vários torneios ali na Flórida, na região de Miami, que era onde ele treinava. Aí eu olhei o calendário e falei, poxa, topo, mas eu não posso ir um mês antes, ele queria que eu fosse em março. Não posso ir um mês antes, eu aproveito a passagem, jogo os torneios da Flórida lá de fevereiro, todos os torneios, os quatro torneios, e em seguida eu fico mais um mês com ele lá nesse esquema. Aí eu já aproveito a passagem para mim ficar melhor. Ele falou, nossa, para mim fica muito legal. Ele falou, não, já vou ver com o pessoal lá, se eles não podem ir com você acompanhar para os torneios, se vai ter mais alguém que vai jogar. Aí ele falou, meu filho não pode ir com você para os torneios também, para ver, para carregar sua raquete, sua raqueteira, pegar bolinha, qualquer coisa. Eu falei, não, para mim vai ser demais, porque eu ia ter que ir sozinho. Sim. E aí ele já falou com o pessoal da academia. Na época tinha vários jogadores que iam jogar os torneios também. E aí eu já fiquei na academia treinando com o pessoal, ia de van, naquele esquema nos Estados Unidos, que eles vão com uma van da academia, tudo muito legal. E apaixonei assim pelo lugar, fui muito bem recebido. Então passei esse mês inteiro jogando os torneios. E depois fiquei mais um mês lá treinando. Foi muito legal. E ele, além de tudo isso, ele ainda me pagava para isso, para estar lá com o filho dele, pagava todas as despesas lá. Foi muito legal. Aí depois disso eu saí, eu ia jogar uma gira de torneios na Tunísia. Já fui direto e joguei esses torneios lá. Fiquei 6 semanas na Tunísia. Eu saí de lá muito confiante, jogando muito bem, sentindo que estava bem. Lá na academia treinava 2 top 50 também, que era o Gabashvili e o Kukuski. Treinava com eles, estava, enfim, muito bem. Estava elevando o seu nível também? Estava elevando o meu nível e estava muito confiante. Aí eu juntei um dinheirinho também e fui lá jogar esses torneios. Aí joguei esses torneios, no final da gira, naquele esquema também, já quase acabando a grana, não tinha feito tanto de pontos que eu gostaria. Ele me liga de novo, fala, Augusto, tudo bem, você não quer vir lá para os Estados Unidos, ficar mais um mês com o Gui? E aí eu já estava um pouco de saco cheio da situação que eu estava antes ali, né? De tipo, joga torneio de grana, junta dinheiro, pega, faz as malas, vai para a Europa, vai para algum lugar, faz uma gira, acaba o dinheiro, volta para casa. E esse esquema que ele ia fazer, eu ia ficar mais ou menos no mesmo jeito, porque eu ia ficar um mês lá treinando com ele, praticamente sem jogar torneio, ia fazer um pouco de dinheiro, mas também não ia resolver minha vida, ia estar num lugar legal, que podia elevar meu nível, mas aí depois tinha que jogar, tinha que vir para casa também às vezes, ver família, tinha namorado também nesse meio do caminho, aí eu peguei e virei para ele e falei, olha, você não quer ver uma maneira de, sei lá, de eu ficar full time com ele? O garoto já estava chegando mais ou menos na parte da transição, né? Se ele treinasse um pouco mais, já ia conseguir jogar os torneios. Então, eu vi uma oportunidade de tentar ficar full time com ele, meio que como treinador e jogador, e a gente tentar jogar os torneios juntos. Ele falou, cara, eu tava querendo chegar nesse ponto, mas eu tava com medo de te abordar dessa maneira. Então,
ele falou, mas para mim era o ideal, o que eu queria era isso, que a gente visse alguma maneira de você ficar full time com ele. Ele falou, vou te fazer uma proposta então. Aí ele pensou lá, me fez uma proposta, ele falou, ó, o ideal pra gente seria, você vir aqui para os Estados Unidos, você mora com ele lá em Miami, aí você treina um turno na academia, eu vou pagar o seu treinamento também, um turno eu quero que ele treine com você, então você vai dar o treino para ele, casa, carro, comida, tudo pago, mais um salário legal e você pegar firme com ele para ele treinar, para ele evoluir o mais rápido possível, porque já ele começa a sair para jogar os torneios, aí vocês vão para os Futures, você vai ter tudo pago para jogar, você vai com ele como treinador e jogador. Eu falei, cara, ganhei na loteria. Eu falei, meu Deus, isso aí tava muito bom. E a família sensacional, cara, um pessoal que eu tenho uma amizade muito grande até hoje. Aí eu falei, não, vou fazer isso, né? Topo. E aí fui para lá. Foi um ano muito legal. Só um ponto assim, de dúvida. Durante essa transição, lógico, você treinou com muita gente, você já tem esse cacuete do jogador. Mas e para você aplicar isso como um treinador? Como que era essa dificuldade, assim, de você falar, pronto, agora eu vou ensinar o cara a ficar vendo o que ele era faz, a primeira vez dele estudar também, né? os caras que ele vai pegar para eu passar para ele? Exatamente. Foi uma fase diferente de adaptação. Não é porque o cara é um bom jogador que ele vai ser um bom treinador, né? Mas eu acho que eu me dei bem nessa parte, né? Eu tentava aplicar algumas coisas que eu via que faltava para mim, né? Ao longo da minha carreira. Até na questão de você sempre estar sozinho ali, de não ter um Exatamente, né? Eu tive que fazer essa parte comigo mesmo, né? De ser o meu próprio treinador por muito tempo, né? Nas horas dos treinamentos eu via algumas coisas que às vezes eu sentia que faltava, que precisava mais, que podia ser feito diferente. Então eu tentava fazer as coisas que eu gostaria que tivessem feito comigo nesse longo da minha carreira. E eu acho que isso aí foi muito importante. Então essa bagagem de jogador me ajudou na minha carreira como treinador. Depois, né, pulando essa fase, isso foi uma fase de teste, eu não estava 100% com eles, então falava muito com os treinadores também, o que achava que precisava, né, o que podia ser feito. Então eles me ajudaram muito lá também. Foi uma parte que foi minha primeira experiência como treinador, mas eu acho que contribuiu muito, né? Porque não existe uma licença, né? Não é que igual futebol, que você vai lá na CBF, faz uma licença, então os caras já te dão mais ou menos os parâmetros que você tem que fazer de treino, de não sei o quê. Exatamente. Tem, na verdade, você... Na teoria, você precisa ter o CREF, né? Fazer uma faculdade de educação física, ter o CREF, mas na faculdade mesmo você vai aprender muito pouco sobre tênis, né? Você tem um capítulo lá sobre esportes, que são as regras de raquetes, que são as regras do esporte, e teoricamente, na teoria, né, um profissional de educação física está apto para dar aula de tênis, e sendo que às vezes ele nunca pegou numa raquete, né? E às vezes um cara que jogou tênis profissional, né, dentro da lei, né, ele não tá apto para dar aula de tênis porque ele não tem a faculdade de educação física, sendo que às vezes ele jogou profissional pela vida inteira. Hoje tem alguns casos, né, o pessoal consegue uma liminar que prova que ele jogou tênis a vida inteira, que ele teve ranking, que ele pode dar aula de tênis. Então tem muita gente que trabalha com essa liminar, né? Mas fora isso tem muitos cursos, né, da Federação Paulista, da Confederação Brasileira, da ITF, né? Hoje, tipo, eu e o Thiago fomos para vários cursos, né, do módulo A, B, C, D, E, F da CBT a gente tem. Então módulo 1, 2 da ITF. Então a gente foi atrás também de cursos porque é sempre válido, né? Por mais que você tenha jogado, sempre tem muitas experiências. Então a CBT fez alguns cursos também, que eu e o Thiago também participamos. Mas eu não sabia que tinha essa parte. Eles fizeram, como são cursos que às vezes abrange muita parte teórica, desde o comecinho, para pegar às vezes um profissional de educação física que nunca trabalhou com tênis, nunca jogou tênis, né? Eles têm... A CBT também fez alguns cursos que mais enxuto, em menos dias, para ex-tenistas profissionais. Então eles pegaram caras que foram tipo até top 600 da ATP, e fizeram junto. Isso foi muito legal também. Tava eu, Thiago Alves, Marcos Daniel, Ricardo Melo, né, André Guem, Ricardo Rosevar, enfim, muitos ex-tenistas ali que fizeram vários desses cursos aí, que também foi bem legal para a nossa capacitação.
né? Mas aí voltando, eu acho que eu perdi até o rumo da conversa. Aí você perguntou... Não, mas o papo tava em você nesse início. Verdade, E aí início da minha carreira essa, como treinador. Essa parte do aí eu fiquei nessa parte ali, focado em fazer ele evoluir o máximo possível, ajudar na evolução dele o máximo possível para que a gente pudesse ir para os torneios, né? E, enfim, eu teria um patrocinador ali, né? Bancando as minhas viagens. Eu treinando esse garoto, jogando, a gente tentando jogar duplas juntos para eu tentar alavancar ele também nessa carreira de duplas. Mas no meio do caminho ele teve um problema ali na pele, cara. Ele não tinha nenhuma espinha no rosto. Em uma semana saiu muita espinha, todas as espinhas do mundo saiu no rosto dele. Ele teve que entrar com um tratamento forte assim, de Roacutan. E, enfim, ele não podia treinar em horários de sol, então a gente acordava cedinho. Aí eu fiquei ele não podia jogar torneio então, né? Porque não podia jogar. Aí falamos, não, vamos fazer isso aí até ele melhorar. E foi passando o tempo, cara. E no ranking você tem que... E eu tava com ele, tava junto com ele. Falei, não, vou... Isso ele com 17 anos, Ele com 17 anos, mais ou menos. 17 para 18 anos. E a gente focou nisso, então. Eu falei, não, vou deixar de lado o meu ranking. Não tem problema que eu caia, né? Porque no tênis você tem que defender seus pontos. Então, os pontos que você faz nessa semana do ano, ele dura exatamente um ano. Nessa mesma semana do ano que vem, os pontos desaparecem do seu ranking. Se você não pontua, você vai caindo. Então, eu igual comecei multa de trânsito, só que ao contrário. Ao contrário. Então, eu fui deixando de lado os torneios, né? Meu ranking foi caindo para focar nessa evolução dele, mas eu falei, depois, hora que voltar a jogar, vou voltar do zero, né? E nisso aí eu estava treinando, estava evoluindo meu nível, estava juntando dinheiro também, eu me mantinha jogava os torneios de grana que tinha na Flórida, lá também, que eram torneios bem disputados, então não contava ponto para o ranking, mas nos finais de semana, ao invés de descansar, eu ia lá, também fazer mais uma grana e estava jogando, me mantinha o nível. E nisso foi passando o tempo, né? Ele no tratamento, 3 meses, 6 meses, até que a gente definiu ali que praticamente depois de quase um ano a gente ia vir aqui para o Brasil. O pai dele falou, cara, tá quase acabando, né, o tratamento dele, já vocês começam a competir, querendo ou não. Apesar deles terem muito dinheiro, era um gasto muito grande com a gente, né? Apartamento, carro, alimentação, treinamento, passagem para cá e para lá, porque às vezes a gente vinha para o Brasil também, ele precisava ver a família dele, eu precisava ver minha família. Então, o pai dele falou, o que vocês acham da gente tentar montar uma base aqui em Rio Preto, aqui no Brasil, e aí o dinheiro que vocês gastam lá, a gente vai ter para vocês jogarem, montar o calendário que quiser e jogar o que quiserem. A gente topou, conversamos com o Ed, na época eu conversei, né? Eu ainda tinha um pé atrás quanto ao Thiago. O Ed não era junto com o Thiago no centro de treinamento ainda. Né? O Ed falou, cara, eu topo. A gente chamou o Ed porque era um cara que eu confiava. Falei, se ele tiver com disponibilidade de tempo, quiser comprar essa ideia, vai ser uma peça legal também, porque o pai do garoto também queria que eu me mantivesse evoluindo também. Então eu viajaria com ele, estaria junto com os torneios, ajudando no treino do dia a dia, mas ele queria que alguém me puxasse também para evoluir. Nesse momento você não estava mais jogando, os de grana. Estava jogando só os de grana. Eu fiquei nesse período com ele, foi quando eu comecei a deixar meu ranking cair, né? Porque eu falei, não, eu vou focar aqui, mesmo que meus pontos comecem a cair, só que eu vou estar carregando energia para depois... Energia no sentido de depois eu conseguir jogar o que eu quisesse, né? Eu vou deixar de jogar agora na maneira que eu estava, mas depois eu vou sair para jogar com um cara bancando nossas viagens, né? Eu recebendo ainda por isso. Depois vou ter premiação no torneio. Não vou gastar um centavo, recebo um salário, ganhar toda a premiação que eu ganho no torneio. Eu vou juntar, então para mim era perfeito. Falei, mesmo que eu tenha que abrir mão agora, depois eu recupero meu ranking e vamos embora. Né? E nisso passou um ano, eu cheguei a zerar de ranking, né? Porque eu não estava jogando mais nada. Aí a gente veio para Rio Preto, o Ed estava juntando com o Thiago. Na hora que o Ed me falou, olha, Augusto, eu até topo, mas eu estou juntando com o Thiagão, e aí seria nós dois no treinamento. Falei, putz, Ed, não, o Thiago não, porque na época eu tinha um pé atrás em relação ao Thiago, que
que era complicado, né? A relação com o Thiago, ele não era um cara muito fácil de lidar no dia a dia enquanto tal como jogador, apesar da gente ter jogado muito junto, às vezes batia de frente, né? O Thiago era muito explosivo, era um cara difícil de lidar, ele mesmo sabe disso. Evoluiu demais nessa parte também, depois quando ele virou treinador, eu tinha esse pé atrás, mas foi uma surpresa muito legal, ele foi evoluindo como pessoa, como treinador. E, puta, hoje é um cara que eu admiro ainda mais por isso, né? Como treinador, ele agregou muito, né? Evolui muito também nessa parceria, que depois eu comecei a trabalhar com eles ali, né? Nesse período, a gente fez uns 2 meses eu treinando e ajudando a dar treino pro garoto, até que na hora que a gente ia fazer a primeira gira, né, depois de todo o tratamento dele, depois de mais de um ano agora ali, vai. sem jogar, agora vai, né, passagem já comprada, a gente ia, não lembro se era pra Turquia dessa vez. Machucou. Não, cara, ele decidiu parar de jogar. Ah, não é possível. Ele parou de jogar. Nossa, parece aquelas piadas, tá Nossa, ligado? parece. Agora vai. E ele virou, tipo... Cara, Não, eu achei que ele ia falar um puta nome. Eu Falei, achei. caralho, é aquele cara, meu. Ele acabou parando de jogar, decidiu. A gente tava um dia no carro aqui, eu, o pai dele e ele. Falou, Augusto, o Gui quer te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, vou parar de jogar. Eu falei, como assim, cara? Agora? Ele falou, não tô aguentando olhar pra raquete. Eu entendo totalmente o lado dele. A gente faz normalmente pré-temporada que dura 5, 6 semanas, né? Que é a parte mais chata, assim, entre aspas. Que, cara, treinamento duro e tal. E você tá louco pra competir, não compete. Pensa ele, que ficou 1 ano só treinando, né? Sem motivação nenhuma. Os torneios motivam, né? Você tá jogando, tá medindo o seu nível, tá evoluindo. Acho que essa é a principal. Medir, Essa ver é a se tá principal. valendo a pena tudo isso que eu tô fazendo. E aí, cara, ele ficou 1 ano. Eu não aguentaria ficar 1 ano treinando. Na verdade, teria que aguentar, né? Se precisasse. Mas eu tava jogando uns torneizinhos de final de semana ainda, alguma coisa ou outra, e sabia que isso aí era pra um bem maior que eu tava fazendo. Mas ele, cara, que tava só treinando. Eu falei, cara, agora que a gente vai viajar, agora que você vai usufruir de tudo isso que você fez, de todo esse 1 ano que você passou treinando e aguentando as coisas. Vamos pelo menos pro torneio pra você ver. Ele nunca tinha jogado, viajado, feito uma gira pra fora pra jogar torneio. Eu falei, vamos lá pra você ver se você gosta e tal. Ele falou, cara, eu vou ter que dar 1 mês pra eu ver se eu aguento ou não. Ele falou, tô num ponto que eu não tô aguentando olhar pra raquete. E foi isso. Aí o pai dele falou, Augusto, vai pra essa gira, faz os torneios, eu ainda banco, eu cumpro com o meu combinado com você, não sei o quê. E aí depois a gente vê como que fica. Eu fui para essa gira do zero, tendo que jogar torneios, né, que estavam durinhos até para futures, assim, saindo jogado na chave. Né, tive boas vitórias ali nesses torneios, lembro, ganhei até do Felipe Meligeni, que hoje tá 100 e pouquinho ali, tá 100 do mundo de dupla. Né, e Ele ganhou agora, foi Challenger? acabou de ganhar um Challenger. Enfim, tava jogando um bom nível, mas tinha que estar remando. Fiz alguns pontos, né? Na TP, voltei a estar no ranking ali. Mas nada que já fosse me mudar de nível, né? Teria que remar, começar a remar de novo, jogar muitos futures. E tinha feito uma grana até nesse ano, mas nada também que os torneios não comessem rapidinho, na hora que eu voltasse a fazer as coisas. Então, eu voltei dessa gira. Teve mais 2 torneios aqui, acho que aqui no Brasil, joguei esses 2 torneios. Aí chegou no final do ano já e eu tinha que tomar uma decisão, né? Tinha que tomar uma decisão de ou voltar, né? Não ia poder ficar nas custas do cara, Sim, né? fazer o torneio de grana ali, e tal. ou voltar a fazer o que eu estava fazendo, ia investir esse dinheiro ali para os próximos meses e vendo o que ia dar, ou começar a trabalhar como treinador, né? Foi uma decisão que eu tive que tomar. Conversei com o Thiago, com o Ed, eles falaram, cara, eu já estava aqui em Rio Preto, né, novamente, ali no treinamento, né, com eles. Eles falaram, você que sabe, é uma decisão que tem que ser sua, né, você tem que estar bem convicto disso. Se você quiser trabalhar como treinador de tênis, a gente precisa de um cara com teu perfil para começar a trabalhar amanhã. Mas se você quiser jogar, a gente vai estar aqui para te treinar e a decisão é sua. E aí pensei uns dias ali e decidi que eu ia começar a trabalhar como treinador e já comecei a trabalhar direto com eles. E foi bem legal. Foi uma fase que eu
Isso foi que ano? Olha, foi no final de 2017 para 2018, dezembro de 2017. Aí eu trabalhei com eles 2018, 2019, 2020 e janeiro de 2021 eu saí ali do treinamento. Mas foi uma parte que foi muito legal, né? Nisso aí eu tive muitas oportunidades ali por ter começado junto com eles, né? Eles acreditaram bastante em mim. Me deram bastante oportunidades que eu jamais imaginei de estar vivendo como treinador tão cedo, né? Tem treinadores aí com 15 anos no circuito que não estiveram nos torneios que eu tive a oportunidade de estar, né? Eu fiz parte do time Guga, que o Guga montou um time ali com alguns jogadores, né? Entre eles o Matheus Alves, o Natan, e pegou alguns treinadores para fazerem parte desse time Guga. Para estar viajando, estar ajudando nos treinamentos. Eu e o Thiago fazia parte desse time Guga. Tive a oportunidade de ir com o Matheus e o Natan para 2 ATP 500 ali do Rio, ATP 250 de São Paulo. Fui com o Natan para Wimbledon. Enfim, tive boas felicidades ali como treinador nesse período que eu tive com eles. Massa. E por conta de ter você, Thiago... Muita gente de fora vinha pra cá, virou meio que um polo assim de treinamento, ou poucos, tipo, tinham, mas eram poucos, como que era? Olha, tinha uma turma bem legal, né? Chegou a ter muitos jogadores no nível muito bom ali nessa fase de transição aqui em Rio Preto ao mesmo tempo. Tinha um grupo muito forte mesmo. Além de ter o Matheus e o Natan, que eram referências ali nessa etapa de transição, né? O Natan chegou a 6 do mundo juvenil. O Matheus chegou a 20 mais ou menos do mundo, hoje está 400 ATP. O Natan optou para ir para o tênis universitário, hoje está nos Estados Unidos. E tinha muitos outros jogadores que foram para os Estados Unidos também. Dessa safra que estava ali treinando com a gente, tem mais, fora o Natan, tem mais, eu acredito que uns 5 que foram para os Estados Unidos fazer tênis universitário jogando um belo nível de tênis. E chegaram com essa cabeça, assim, de vamos treinar para tênis, vamos treinar para profissional, vamos ver o que dá? Alguns já estavam bem convictos, né, que queriam um tênis universitário, que é uma bela de uma escolha, né? Uhum. A galera joga um bom nível de tênis e eles vão... tem empresas, né, que fazem esse trabalho de mandar os currículos, mandar os vídeos dos jogadores para as universidades, e eles conseguem bolsas em belas universidades dos Estados Unidos e seguem jogando tênis por lá. Então, Massa. Isso aí é bem legal. É um caminho bem legal. Aí tem alguns que já vão para lá definido que só querem seguir a parte acadêmica e tudo mais. Tem uns que vão para lá para depois ainda tentar o profissional. E como é que o Matheus tá? Cara, o Matheus tá jogando um baita tênis. É um garoto que tem muito potencial. Matheus, a gente quer você aqui, hein, cara? Matheus, vem aí. Bora. Pra fechar o... Nossa, não é cronologia. Depois ele também vai trazendo outros e assim vai. Fechar as gerações. E Matheus Alves, que não é parente do Thiago, hein? Não é parente. O Matheus joga muito tênis, cara. É um cara que eu acredito muito, né, que tem muito potencial. É um cara que tem golpes que... um porte físico que ajudam muito ele, que pode ser fundamental nessa transição, né, nessa barreira, né, de sair dos futures e ir para os challengers. Ele tá jogando mais challengers agora. Então, ele tem golpes que podem levar ele a sair rápido desse nível, né? Então, você pega o Matheus, cara, ele tem um saque de top 20, top 30 do mundo, né? O cara que ele é muito grande, saca com facilidade a mais de 210 o tempo inteiro, se ele quiser. Né? Então, tem uma direita também muito agressiva. Hoje em dia melhorou muito o backhand dele, que às vezes era um ponto que ficava um pouquinho abaixo dos outros golpes dele. Né? Então, hoje ele já consegue se virar muito bem, né, em todos os lados. Então, é um cara que eu acredito muito. Viajei bastante com ele, com o Natan, foi uma parte muito legal da minha carreira, né? Tive a felicidade de estar com o Matheus ali quando ele ganhou o Future, fez sinal de Future também. Então, são garotos que eu tenho um carinho muito especial também, que eu torço demais para estar vendo eles estarem brilhando aí. O saque do Graco vai até quanto? Deve estar pegando uns 15 por hora. 17. 17. 17? 17, tá 17. Ô, Augusto. E agora a gente tem a transição novamente. Augusto
Beach Atleta tênis. de novo agora no beach tênis, né? Como que foi parar no beach tênis aí? Existe um treino pra jogar outros campeonatos? Foi aqui porque era regional? Como que é? Cara, o beach tênis foi uma surpresa bem legal que aconteceu agora nesse último ano na minha vida. Depois que eu saí do treinamento, eu estava trabalhando só. Hoje em dia eu tenho uma agência de viagens, trabalho no computador o tempo inteiro, né? Então, ano passado, apesar da pandemia, foi uma época que eu estava trabalhando demais, né? Tive até que deixar o parte de treinador por conta disso, por conta desse meu outro trabalho, que antes eu vinha fazendo paralelo ao tênis, ainda conseguia levar, né? Mas chegou um momento que eu tive que deixar o tênis de lado. E passei... A agência, só desculpa me te cortando, é algo mais assim pro geral? Tem alguma coisa para atleta também ali? Começou, na verdade é uma agência especializada em emissões com milhas, né? Eu comecei a fazer isso. Nome dela, Merchan. Fly Espaço Business Class. Fly Business Class chama. O pessoal segue lá depois, @fly.businessclass no Instagram. O espaço tá até aberto aqui, se ele quiser depois. Então, a gente começou por acaso, cara, sem pretensão nenhuma, nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Mas por conta das viagens, eu e meu sócio, que também é ex-atleta, ex-tenista, Thales Turini, a gente precisava viajar mais barato, encontrar formas de viajar mais barato. A gente começou a entender um pouco mais de como funcionavam as milhas aéreas para a gente viajar. Meu sócio ainda mais, depois que eu parei, ele continuou fazendo isso, e muitas vezes a gente viajava, ele também viajava, ele principalmente gosta ainda mais de viajar em classe executiva. Quando tava pouca diferença de valor nas milhas, ele emitia passagem em executiva para ele estar viajando, e os jogadores olhavam e falavam: cara, o que está acontecendo? Não é possível, você está viajando em executiva, as passagens estão caras. Eles falavam: cara, paguei mais barato do que você na econômica. Os caras: não, então na próxima compra para mim eu te pago. E começou assim, né, sem pretensão nenhuma de virar uma empresa, de virar uma agência mesmo. E aí no boca a boca foi se espalhando, até que a gente olhou, estava vendendo passagem para muitos jogadores, e até que tivemos que abrir empresa e fazer as coisas mais direitinho e levar isso como um negócio mesmo. Hoje em dia a gente vende passagens para, tenho certeza que 70% dos tenistas profissionais da América do Sul emitem com a gente. Que massa. Né? Inclusive jogadores como pega Andrei Rublev, né? Christian Garin, que são jogadores que estão top 10, top 15, 20, Bruno Soares, Marcelo Melo, Thiago Monteiro, enfim, todos os brasileiros compram com a gente. Que da hora. E muitos outros, né? Tenistas, no boca a boca foi se espalhando, né? Hoje, circuito inteiro, chega gente da Rússia, do Egito, sei lá, de qualquer lugar para comprar com a gente, porque Escutou ouviu. um Challenger, os caras já contam, já tá no pacote do Challenger. Os caras já sabem, né? E é um público muito bom, porque a gente tem muitos clientes fiéis que viajam 30 semanas por ano, né? Então a gente já até sabe. Às vezes tô assistindo o jogo na televisão de alguém, né? Tô vendo que o cara vai perder, eu já tô contando a passagem dele, porque eu sei que vai dar 10 minutos, ele vai mandar mensagem e pedir voo para tal lugar, e eu já tenho ali, tá aqui. Que da hora. E fora isso, na pandemia também, a gente foi pro Instagram. Antes não tinha nem Instagram, não tinha nada. Como tudo parou, os torneios de tênis também pararam na pandemia, ali em 2020, né? E aí a gente acabou criando um Instagram. A gente falou: o que a gente pode fazer para tentar continuar vendendo, né? Já que o nosso público não estava viajando. A gente fez um Instagram e falou: vamos focar em emissões em classe executiva, que é nosso melhor produto, né? Então a gente fez o Instagram fly.businessclass ali, que deu muito certo. A gente fechou algumas parcerias pagas ali com cantores, fechamos com o Fernando Sorocaba, Maiara e Maraísa, que eles divulgaram no Instagram e deu muito certo, deu muito resultado, bombou. A gente saiu de 10 mil seguidores para 70 mil seguidores, assim, em questão de uma semana. Massa. E aí bombou, cara. Foi um período também que me deu muito trabalho, né? Mas até ajeitar a casa, até conseguir organizar tudo direitinho, que eu tive que parar toda a minha vida atlética, né? Eu fiquei meses assim sem fazer um exercício físico, só trabalhando,
chegando a trabalhar 20 horas por dia, 22 horas por dia, quase virando. Né? Então, foi um período que eu não estava fazendo nada para mim mesmo, para cuidar da minha saúde, mais que foi necessário naquele momento. E aí, no final do ano passado, na verdade em setembro mais ou menos, um amigo meu, eu já tinha jogado beach tênis umas 5, 6 vezes ali no Harmonia quando eles fizeram a quadra. Depois o pessoal acabou cortando a gente, não estava deixando mais jogar. E eu nunca mais joguei. Tinha a raquete lá em casa parada, mas tinha brincado algumas vezes. E aí, em setembro mais ou menos no ano passado, um amigo meu daqui de Rio Preto, Babalu, me chamou para jogar um torneio que ia ter aqui em Rio Preto, aberto. Quase ninguém estava jogando bem ainda. E eu fui jogar, achando que eu ia chegar lá, fazer o que eu falei, eu jogo tênis, joguei tênis a vida inteira, vou jogar beach tênis. Que é o pai. Aqui é o pai. Vou deitar justamente isso, vou deitar. Peguei o pessoal que joga. Eu falei, mas quem está inscrito? Ele falou o nome, era todo mundo que jogava tênis, mas um nível bem mais fraco, assim, que joga bem para nível de Rio Preto, assim, mas ninguém que tentou jogar profissional, nada. Falei, pegar os caras ali, vamos deitar. E esse de cara, novo, né? Eu bati neles do tênis, vou bater agora no beach tênis. E aí fui, cara, foi um desastre. A gente perdeu, tipo assim, 6-1, 6-1, 6-1. Era grupo. Não acabava, era outro jogo e perdi de novo. Eram 4 jogos no grupo, e aí classificava os 2 primeiros. Meu parceiro chegou atrasado no primeiro, a gente já saiu tomando WO. Nossa, aí já perdemos um jogo, eu falei, bom, tem que ganhar os outros. Aí perdemos 6-1, perdemos 6-1 de novo, já estava desclassificado, aí jogamos o último para cumprir tabela e perdemos 6-4. Mas, cara, isso pra mim, eu falei, não é possível, cara. E eu gosto de esporte com raquete. Acendeu a veia competitiva. Aí eu falei, não, vou... E um dos caras que estava organizando era um amigo meu de longa data que tinha mudado para Guarulhos e agora tinha voltado para Rio Preto e ele estava dando aula de tênis, de beach tênis. Ele já estava jogando um nível legalzinho, que era o Jorge, que foi meu parceiro lá no torneio da WA. E ele me chamou, ele falou, Augusto... não, se você treinar um pouquinho, você vai evoluir rápido, você pode jogar bem pra caramba. Vamos treinar comigo aqui uma vez na semana. E eu comecei lá a treinar uma vez na semana com ele. Depois a gente montou um grupinho dos outros amigos ex-tenistas ali que estavam jogando uma vez na semana também. A gente começou a jogar uma vez na semana, foi evoluindo. Quando dava, a gente jogava 2, já estava evoluindo um pouquinho. Eu também apaixonei assim pelo esporte, direto, quando sobrava um tempinho, eu estava vendo vídeos, essas coisas, vendo como a galera jogava, como que era a técnica, porque aqui em Rio Preto ainda estava muito carente, né, de professores, de profissionais. Tinha esse boom como teve. Ele deu um boom recente. assim no último ano. Deu um boom, porque apesar da semelhança com o tênis, você precisa virar a chavinha, né? É bem diferente a técnica. Se você entrar com a técnica de tênis, do vôlei, o vôlei mais pro lado, que é um pouquinho mais atrás, ali no beach não dá certo, cara. A rede é muito alta, é bola na rede o tempo inteiro. Então, até você aprender a técnica certinha, ver que tem que dar uma mexidinha um pouquinho na empunhadura, né? A posição da raquete, seu posicionamento em quadra, né? Você pena um pouquinho. Isso, e eu fui melhorando com isso. Né? Aí chegou o pessoal, veio com a WA aqui para Rio Preto, né? Me chamaram para treinar lá. Eu comecei a treinar 2 vezes na semana, aí já fazer um treinamento um pouquinho mais voltado para a minha evolução no beach tênis. Fora essas 2 vezes na semana, eu jogava com essa mesma turma que eu jogava às quartas-feiras ali, nesse período ali que eu comecei. Então, eu mantinha isso. E quando dava de final de semana, eu jogava também. Então, na hora que eu vi, eu já estava jogando beach tênis 3, 4 vezes na semana. E evolui bem rápido, cara. Então, comecei a jogar os torneizinhos de grana de beach tênis na região. Tenho jogado. Já estou jogando um nível bom para os torneios da região aqui. Dificilmente a gente tem perdido, né? Tenho jogado com o Jorge, que é meu parceiro que jogou na WA. E agora a gente vai beliscar uns torneizinhos na Pro também. Não tenho a intenção ainda de sair jogando o circuito ITF, né? Que é o que conta pontos para o ranking profissional, mas tem alguns circuitos paralelos, né, que o pessoal vem fazendo, alguns torneios pagando muito dinheiro na categoria profissional, de torneios que não contam pontos para o ranking profissional. Tá uma briga assim, de alguns jogadores do topo ali com a ITF, né, para tentar achar uma forma de deixar mais profissional esses torneios que estão pagando muito dinheiro, estão com transmissão na TV. E teve torneio no ano passado que pagou R$500 mil em premiação e não é considerado um torneio, não conta pontos para o ranking profissional da ITF. Então eu tenho a intenção de seguir evoluindo no beach e vendo o que vai dar. Hoje em dia ainda é um hobby que eu tenho feito
Tenho gostado muito de fazer, tenho feito muito bem, né? Tenho evoluído muito bem. Quanto mais ganha, mais quer jogar. Quanto mais ganha, mais quer jogar, né? Gosto muito da evolução, vejo que tenho muito para evoluir, né? E estou gostando desse processo de estar evoluindo, estar buscando, estar jogando com caras melhores e querer estar sempre evoluindo, mas não sei ainda aonde isso aí vai me levar. E o homem ainda meteu a marra ainda na transmissão do Cidade Clube, assinou a câmera ali. Assinei a câmera, foi bem legal. A transmissão... Foi seu primeiro título? Não foi meu primeiro título. Já tinha ganhado uns 4 ou 5 aqui na região. Foi o que teve a premiação maior, né? Ali deu uma premiação bem legal. Acabei ganhando a dupla mista também. Fiz uma maratona de jogos. Não sabia como o corpo ia reagir. Eu que tenho que tomar muito cuidado com hidratação, suplementação por conta de câimbras, né? Levei não sei se vocês lembram ali, a água do Picles, né, em conserva. Que era aquilo? Ajuda isso aí? Ajuda, cara. E o gosto, é bom? Nos Estados Unidos eu vi, por curiosidade, alguns jogadores tiravam um pote de Picles e bebia na virada. Eu falei, cara, que esse cara tá louco? Aí eu fui perguntar, o cara falou, cara, melhor coisa que tem pra cãibra. Eu falei, será? E eu que já tive algumas crises assim de cãibra em jogos, comecei a testar e foi muito bom. E hoje, quando eu sei que vai ter uma rotina longa assim de jogos, É gostoso? Eu tomo. Cara, eu aprendi a gostar, né? Na verdade, não é bom, lógico que não é bom, não dá pra você tomar muito, é um golinho assim, alternando com água, vai alternando, vai diluindo. Mas dá pra tomar. Hoje eu gosto do Picles, água de Picles ainda vai faltar um tempo. A hora que você estiver treinando aí, ó, já sabe que água de Picles... ainda não tenho cãibra, ainda não deu tempo. O senhor tem mais alguma pergunta pro Augusto? Cara, só agradecer mesmo, muito bom o papo. Eu tenho a minha última aqui. Então, dá-lhe. Ô, Augusto, eu procurando na internet algumas coisas, porque a gente faz uma pesquisinha antes, né? Uhum. Achei isso aqui que eu acredito que seja coisa do... Vou até aumentar o brilho aqui, porque eu vou mostrar pra cá. Eu acredito que seja coisa do Henrique da Acessível isso aqui. O galã das quadras de tênis. Sabia que ia alguma coisa. Não sei se pega aí, ó. Não, cara, é que nesse meio tempo ali, entre tudo que eu falei, né, eu alternei alguns trabalhos como modelo também, numa época. Era também com a finalidade de juntar grana possível. Os caras me pagavam, né? Era uma tarde, às vezes, que eu perdia, um dia que eu perdia, mas me pagava uma quantia legal ali e eu fazia. Aí na época... Mas isso aqui foi coisa do Henrique, né? Foi coisa do Henrique, né? Porque na época virou o galão, o modelo. Aí os amigos já começam a zoar. A galera zoava. Eu tinha muita vergonha na época. Hoje eu ia tirar onda, ia aproveitar. Sair em outdoor e não sei o quê. Passar na cidade e eu falava, não é possível. Teve Copa Davis aqui. E eu tava no outdoor, perto do clube, os caras passavam lá e me viam, os caras, manequim, não é possível. Hoje eu ia levar mais de boa, mas foi uma coisa que foi preciso também fazer e virei o galã aí das quadras de tênis pelo tempo. Ô, Augusto, a gente vai terminar, senão daqui a pouco o porteiro prende a gente aqui no prédio. Vamos embora. Gostaria de agradecer, cara, a sua presença, por fomentar o esporte, falar um pouco da sua carreira. É muito legal aí levar os atletas tudo que a gente tem da nossa região aqui. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. Foi um tempo muito legal que passei aqui com vocês. O trabalho que vocês estão fazendo é bem legal. Tinha visto alguns podcasts já. O trabalho, então, da transmissão foi sensacional. E é isso. Acho que o que a gente puder somar aí, puder estar junto para contribuir para o esporte da região, fazer crescer, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar também, ajudando. tendo torneio, alguma coisa, sempre pode mandar Manda pra gente lá que a gente divulga lá. Legal Nosso trabalho é demais. esse, divulgar o nosso esporte aqui da região. Show. Obrigadão. Fechou, muito obrigado. E você pensou que tinha acabado? Ainda não. Hoje tem jogo, betcerto.net. Na terça-feira eu acho que não vai ter jogo, né? Mas não. Que vai ser quando vai sair o podcast. Mas na quarta tem, na quinta tem. Então, ó, betcerto.net, faz uma fezinha e garante um green aí no bolso. Obrigado, Graco. Boa noite, boa tarde, bom dia. Valeu, clube. Mais um episódio finalizado.